Bom, hoje eu vou contar pra vocês como alguém pode constatar que sofreu uma violência psicológica, mesmo sem estar naquela relação, mesmo já tendo saído dessa relação, né? É muito importante que a gente entenda e é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque muitas vezes a gente só consegue enxergar a violência que a gente viveu logo depois que a gente sai de um relacionamento. Porque um relacionamento abusivo, ele tem vários ciclos, né? Ele funciona da seguinte forma. Quando você se apaixona por uma pessoa, parece que aquela pessoa é a pessoa mais incrível do mundo que você acabou de conhecer. Aquele amor, ele é intenso, é aquele príncipe encantado que te entrega tudo. É aquela pessoa que você fala assim, nossa, era tudo isso que eu esperava. Chegou aqui, né, com o cavalo branco. E aí essa fase a gente chama de love bombing, que é essa fase que você tá encantada. E aí, quando você tá totalmente encantada e tem a questão, né, de nós mulheres, a gente ser socializada para viver, né, para ter relacionamentos, ou seja, a gente é condicionada desde cedo de que a gente não é completa, de que a gente sempre precisa buscar a completude estando com outro. Então, chegou aquele cara que você, no cavalo branco e etc, você tá ali pressionada pela sociedade machista e patriarcal encontrar alguém, você falou, bom, vou, né, focar 100% nesse relacionamento. E aí o que acaba acontecendo? Uma fase que a gente chama de isolamento. É nesse momento em que você entrega tudo para aquele relacionamento. Você deixa de fazer as coisas que você gosta, você para de focar no seu trabalho, no seu profissional, e você vai vivendo aquele amor, aquela loucura, esquecendo de pontos fulcrais da sua própria identidade. E a sua identidade vai se fundindo com a identidade daquele relacionamento. Você começa a viver para aquilo. E aí depois, o que acontece? Você começa a se isolar dos seus amigos, da sua família, porque esse cara que entrega tudo é também o cara que vai começar a falar: nossa, mas você é muito boa, seus amigos não te dão valor. Ou, a tua mãe, ela é isso e aquilo, o teu pai é isso daquilo. Nossa, não, você tem que focar mais pro nosso relacionamento, você tem que entregar mais. O seu trabalho atrapalha. Não, eu quero que você fique em casa, que você cuide dos nossos filhos, que você me acompanhe. E aí, essa pessoa que tá nesse ciclo, ela vai se isolando cada vez mais de todas as fontes de amor. E aí, quando ela já tá bem envolta, né, disso tudo, o que começa a acontecer? Ela começa a ter os pequenos episódios de violência psicológica. Então, você não é mais tão incrível assim. Nossa, só eu pra eu te aguentar desse jeito. Nossa, mas você também, né, aqui você tem que rezar pra ter alguém que nem eu pra eu te aguentar. Nossa, mas você não é tão bonita assim mais. Nossa, né? Então, assim, tudo que antes era um elogio começa a ser algo de motivo de crítica. Ou essa pessoa não precisa criticar nada, mas ela vai te isolar, ela vai simplesmente te dando um tratamento do silêncio. Então, um dia ele te ama, outro dia ele não manda mais mensagem. Ou um dia ele te ama, te adora, outro dia ele já tá super seco na convivência e não olha na sua cara. E você fica pensando, meu Deus, mas o que eu fiz pra essa pessoa? Não, será que foi isso que eu falei? Será que foi isso que eu disse? E aí, quando você vai falar, por exemplo, que ele tá estranho, muitas vezes ele vira e fala assim, não, você que tá ficando louca, não, você é muito sensível. E não vai validando as suas percepções em relação à realidade, que é a prática que a gente chama de gaslight. Então, todo esse processo vai fazendo com que você que tinha o príncipe encantado, e o príncipe encantado foi a coisa que você focou na tua vida durante alguns meses, agora você tá com medo de perder esse príncipe encantado, porque esse príncipe encantado deu uma congelada, uma esfriada, propositalmente com você. E aí você começa a fazer tudo que tá ao seu alcance, pra quê? Pra não perder essa pessoa. E essa pessoa percebe que isso é uma fórmula de manipulação. Ou seja, quanto mais ela te dá tratamento de amor seguido de tratamento de silêncio ou de amor seguido com tratamento de desqualificação,
mais interessada você fica em fazer e trabalhar para que aquele relacionamento volte a ser ao estágio inicial. Então, é muito difícil você sair desse ciclo, né? Então, assim, muitas vezes, quando esse relacionamento termina, a pessoa, ela chega até mim e a gente começa a falar sobre esse relacionamento, que é um relacionamento passado dela. E aí ela começa a elencar situações e eu, como terapeuta, eu chego pra ela e falo assim, mas você não acha que aquela situação foi violência? Mas você não percebe esse tratamento de silêncio que ele te deu aquele dia? Ou aquele jeito que ele falou com você? Ou ele tocou o seu corpo sem o seu consentimento? Ou ele te objetificou de alguma forma? Ou ele te desqualificou? Geralmente é muito mais fácil a vítima perceber quando ela sai daquele relacionamento, mas ainda eu percebo na minha prática clínica que muitas mulheres, quando ainda tem um sentimento emocional, ou seja, terminaram a relação, mas ainda estão apaixonadas ou ainda amam aquela pessoa, elas têm uma resistência natural de enxergar essa pessoa como violenta. E às vezes isso acontece mesmo em casos de violência física. Eu já peguei situações em que a vítima, a violência, ela é tão naturalizada que ela começa a falar, né, dos seus relacionamentos. Geralmente na minha primeira consulta, a gente fala muito sobre os relacionamentos do passado e etc, até pra gente observar um padrão, porque na psicanálise qual que é o grande ponto? Muitas vezes a gente repete aquilo que a gente não consegue elaborar. Então, o ponto é a gente começar a analisar os padrões repetitivos daquela pessoa, da maneira dela se relacionar, né? Até para que ela possa elaborar isso e não repetir mais esses padrões. Então, ela começa a perceber e aí ela fala, não, porque teve aquele dia que ele pegou forte no meu braço e teve aquele dia que ele me bateu. Eu falei, você percebe? E geralmente eu falo assim, você percebe? Ele te bateu. Isso é uma violência física. E muitas vezes eu tenho que sentar até com a própria paciente e abrir um formulário de risco do CNJ, que é um formulário de risco, né, você preenche para obter medida protetiva, e muitas vezes ela constata ali que aquele relacionamento dela que ela teve no passado ou que ela tem no futuro, ele poderia ser um relacionamento passível de solicitar uma medida protetiva de afastamento do agressor. Essa semana, né, na minha prática como advogada, eu obtive uma medida protetiva numa situação em que a minha cliente me procurou relatando uma situação de alienação parental profunda em relação ao ex-marido dela, que continuava a fazer violência psicológica com ela, mesmo depois da separação, desqualificando ela o tempo todo como mãe. E ela, com dano, assim, com uma questão emocional e psiquiátrica também, de síndrome de estresse pós-traumático, uma depressão profunda, uma ansiedade profunda. E a gente peticionou e conseguiu uma medida protetiva junto ao Núcleo de Gênero Martins Cardoso Advogados, que lá é onde eu faço toda a atuação na minha prática como advogada. E aí lá a gente conseguiu obter uma medida protetiva com base no crime de violência psicológica contra a mulher, mesmo ela não estando mais envolvida neste relacionamento amoroso. Então, sim, né, para concluir aqui o nosso vídeo hoje, então sim, é muito comum que você perceba que você vive um relacionamento de violência psicológica logo após terminar com esse agressor. E para que isso é importante? Por que é importante que você se perceba? Primeiro ponto, né, do ponto de vista da analista, né, do consultório, né, da clínica psicanalítica, é entender, bom, esse é um padrão que eu tenho nos meus relacionamentos. Elaborar esse padrão, vem da onde vem esse padrão, né? Se é um padrão familiar, se é algo que você incorporou observando seus pais, por exemplo, ou está presente ali em feridas do abandono, ferida da rejeição logo na infância. Então, constatar esse padrão repetitivo até para não reproduzir mais. Ou
como você pode perceber isso, né, essa violência psicológica? Vamos imaginar que você tem filhos com agressor, e é a mesma situação da minha cliente. E aí você percebe que você ainda tem filhos e que essa violência psicológica ela ainda continua operando mesmo após o término, né, da relação. E aí você opte em buscar o auxílio de uma advogada ou de um advogado, ou opte em ir na delegacia da mulher e faça um pedido de medida protetiva. Inclusive, é importante que todas vocês saibam que a violência psicológica contra a mulher, ela está prevista na Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha reconhece todas as formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres nas relações íntimas de afeto. E quando eu falo aqui nas relações íntimas de afeto, já temos inúmeras jurisprudências que reconhecem que não se trata, que essa relação íntima de afeto não tem que estar ali no momento presente. Ela se aplica, inclusive, para companheiros presentes e ex-companheiros. Então, entendendo a complexidade da violência psicológica, que ela pode ser perpetuada na égide do relacionamento ou posteriormente ao término do relacionamento. Muitas vezes, quando o abusador ele não reconhece, não entende porque acabou, ele fica perseguindo sistematicamente a vítima. Então, isso também é uma violência psicológica que pode ser constatada e pode se adquirir uma medida protetiva, inclusive, logo após o relacionamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal. Um beijo e até breve.